Nem todo medo que você tem é igual. Alguns medos, eles vão te proteger e outros medos vão te limitar. E a gente precisa aprender a fazer essa separação entre o medo que protege e o medo que limita, tá? Por quê? Existem medos que são biológicos e existem medos que são psicológicos. Os medos biológicos, eles são medos que eles vêm como um instinto de sobrevivência real, sabe? É algo assim, eu tenho medo de altura, eu tenho medo do fogo, eu tenho medo de ser atacada por um cachorro, eu tenho medo de ser assaltada na rua à noite sozinha. São medos reais, medos biológicos, que têm a ver com a minha sobrevivência. Isso é uma coisa. E a gente tem os medos que são psicológicos, que são os medos já que são criados pela nossa cabecinha, pela nossa mente. São as ideias que a gente conta, né? Então, por exemplo, se eu falar em público, eu vou ser julgada. Se eu disser não para alguém, essa pessoa vai deixar de gostar de mim. Se eu agir de tal forma e for autêntica, o outro vai me criticar. Esses são medos psicológicos que a gente se conta. Por quê? Porque não tem nenhum risco de vida. Se eu falar em público, tô aqui falando pra vocês, certo? E tiver alguém aqui me julgando, isso vai acabar com a minha vida? Eu vou ficar doente por causa disso? Vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Não. Eu nem vou saber se vocês estão me julgando ou não, né? Eu posso imaginar, eu posso interpretar. Essa aula da Erika tá muito chata. Nossa, essa aula da Erika tá insuportável. Vai me matar isso? Não. Eu tô aqui fazendo meu papel, entregando o que eu preciso pra vocês, o que eu sei que vai contribuir com a jornada de vocês. Se eu deixo esse medo me vencer, é como se eu estivesse evitando sair de casa à noite, sozinha, meia-noite, num bairro perigoso, porque eu sei que eu vou ser assaltada se eu sair sozinha à noite. Só que aí qual que é o problema? Muitas vezes a gente coloca os medos biológicos e os medos psicológicos na mesma caixa. A gente enfia tudo na mesma caixa e lida com o medo psicológico da mesma forma como se fosse um medo biológico, um medo real, de risco de vida. Entende? Quantas pessoas precisam, às vezes, fazer uma apresentação na empresa e travam, têm dor de barriga, não é assim? Acabam passando mal. Por quê? Porque a ideia que eu conto na minha cabeça é que as pessoas vão me julgar tanto que é a mesma coisa que se eu tivesse saindo na rua à meia-noite sozinha e um cara vai apontar a arma pra mim. A sensação que vem no corpo, a dor de barriga, a tremedeira, lembra os barulhos do medo? O medo faz muito barulho. E eu deixo aquilo vir da mesma forma como se eu estivesse passando por uma coisa que traz risco para minha vida. Então, nós precisamos começar a separar essas caixas, tirar esse nível tão pesado dos medos psicológicos e trazer leveza para o processo. Que é como que eu trago leveza e alegria de volta para minha vida? Quando eu dou o tamanho certo para esses medos. Porque senão, gente, a gente vai viver paralisado, vai viver com dor de barriga, vai viver sofrendo, vai viver ansiosa. E não é isso que acontece com muitas pessoas hoje. Vivem ansiosas, vivem com medo, vivem inseguras, vivem na tensão. Por quê? Porque estão colocando todos os medos na mesma caixa. Então vamos começar a aprender a separar essas caixas. Começar a separar, a gente vai trocar os nomes aqui, tá? Então o que você escreveu aí no seu caderno que é medo biológico, coloca aí, é um medo real, vai ficar mais fácil. Eu gosto das linguagens mais simples pra gente aprender. O medo biológico é um medo real, é o risco de vida. E o medo psicológico é um medo imaginário. É o medo que vem a partir de uma historinha que eu conto pra mim do que pode acontecer, mas não tem nenhum risco de vida aqui. E qual que é a pergunta-chave? Tem uma pergunta-chave que vocês podem se fazer para começar a separar, tá? As duas coisas. Érica, eu tenho muita dificuldade de separar. Começa a se perguntar: eu tenho evidências reais, evidências concretas de que se eu fizer isso aqui, se isso aqui acontecer, tem uma ameaça real à minha vida? Então, se façam essa pergunta. Ou será que esse daqui é apenas um pensamento catastrófico que fica passando na minha cabeça com base nas ideias que eu já contei pra mim? Vocês têm que começar a se fazer essa pergunta. Tô travada, tô ansiosa. Lembra? Ó, aí a gente vai voltar, a gente vai começar a unir os passos, tá? Tô travada, tô ansiosa, o medo tá fazendo muito barulho. Ai, suadeira. Meu Deus, calma. O meu medo tá querendo falar comigo. Deixa eu ouvir o que esse medo tem pra me dizer. Ai, eu tô morrendo de medo porque eu tenho que fazer uma apresentação. E aí eu acho que vão me julgar, eu acho que vão me criticar, eu acho que vão rir de mim, eu acho que eu vou gaguejar, eu acho. Uhum, tá. Pergunta que eu preciso fazer pra mim. Eu tenho fatos, eu tenho evidências que provam que isso vai acontecer e que se isso acontecer é uma ameaça real à minha vida? A minha vida está em risco se isso acontecer? Só de você trazer essa consciência, pronto.
já alivia o processo, porque você sai do modo automático, do modo inconsciente e vem para o mundo real. Caramba, verdade. Não vai acontecer nada com a minha vida se eu fizer uma apresentação e a fulana que já nem gosta tanto de mim na empresa rir de mim, contar a piadinha lá no grupo da empresa. O que que vai acontecer comigo? O que que vai mudar na minha vida se isso acontecer? Nada. Estão entendendo? Agora, eu entrar num prédio que tá pegando fogo é um risco real de vida. Certo? Eu esqueci minha bolsa lá dentro, o prédio tá pegando fogo. Eu entrar lá dentro, faz sentido que eu tenha medo de entrar lá dentro pra pegar minha bolsa. Porque é um risco real de vida. A gente precisa fazer essa separação. E na nossa cabecinha, eu sei que talvez isso não esteja fazendo tanto sentido agora, mas na nossa cabecinha, no dia a dia, no mundo real, nós estamos nos relacionando com os dois medos da mesma forma. A intensidade que a gente dá, que a gente permite que aquilo afete a nossa vida, é igual. Os medos sempre vão vir, sempre tem medos novos. Não muda eu ter essa consciência, o fato de, eu nunca mais vou ter medo, Érica. Vai continuar tendo medo. A diferença é que você vai saber lidar com o medo e contornar, agir apesar dele. Usar o medo como impulso.